Gostaria que você que pode abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Essa mensagem ela me chama a atenção para transmitir para vocês, porque precisa ser exatamente como Jesus, o nosso Senhor, nos dirige, para que então a salvação se torne cada vez real, mais real, na verdade, para a nossa família. Para nós, num todo, mas também para a nossa casa. O versículo 13 do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E daqui a pouco nós teremos a oração para o avivamento da família. Eu oro, você ora, nós profetizamos e nossa casa se levanta, assim como Deus usou o profeta Ezequiel, nos usa com uma palavra inspirada, Vamos lá, gente amada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Fácil na hora que você lê de entender qual é o mais importante, se ele é o maior. Só que não podemos também desprezar os dois que estão antes do amor, que é a fé. Lembrando que a fé vem de qual forma, pessoal? De ouvir e atender, dar atenção àquilo que Deus diz. Então, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós ouvimos a palavra de Deus. Aí, o segundo é esperança. A própria palavra que gera fé fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não vê. Então, esperança já está diretamente ligado a você ter fé, porque afinal você já tem a certeza que aquilo que você ouviu vai acontecer. Você espera isso, só sabe que um momento, quando chegar, você tem a esperança que vai acontecer esse momento. Só que aí a Bíblia vai lá na palavra nesse versículo especial, fala que o amor é o terceiro, e o maior destes é o amor. Aí já começa para mim, na verdade, a ter um peso maior para pregar isso, porque isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa vida de uma forma rotineira, que a gente não está falando de um lado emocional de ligação apenas, estamos falando de escolhas, decisões, e aquela coisa toda que a gente leva para a nossa vida, a importância de entender esse amor tão maravilhoso que nós recebemos de Deus um dia, e que Ele está nos ensinando dia após dia para transmitir para a nossa casa. E a nossa casa, como nós precisamos dele. Se eu fizer uma pergunta aqui, sei que vocês vão responder desse jeito, porque eu também responderia. Quem que tem fé que a sua família vai ser salva? Quem tem a esperança que ela será salva? Aí a pergunta do amor é parecida, mas ela tem um pouco mais de peso, porque o quanto você ama a sua família a ponto de vê-la salva. Quando eu digo família, às vezes a gente coloca em alguns pedestais algumas pessoas e tira outros dos pedestais. E isso não é legal. Porque nós falamos assim, família, nós lembramos pai para filho. Eu, pelo menos como pai, pessoal, eu não preciso aprender a amar o filho. É uma coisa bem assim, natural. Desde o ventre você acompanha, quem já tem esse costume, aí de repente vem a criancinha, você já fica babando, aquela coisa toda. Você, literalmente, a própria natureza te ensina esse sentimento tão maravilhoso que é amor quando se fala da emoção. Mas como filho mesmo, assim, ou seja, alguém que começa a entender a vida, eu sou ensinado a dia após dia ao respeito, ao amor aos meus pais. Eu não aprendi, não nasci amando, fui ensinado a amar. Tanto que muitas vezes a criança, quando ela é até mesmo adotada, que é um grande, uma grande bênção que eu vejo dessa forma, quando tem essa oportunidade, quando você tem uma criança que possa ser, ela até aprende também a amar o pai adotivo e tudo mais, como se fosse o próprio, porque assim, ela é ensinada. Só que os pais, na verdade, já têm um amor meio que dentro dele, Uma vez eu ouvi um cidadão assim, uma pessoa até... Eu falo de Deus, tá? Ele falando assim, olha, pastor, antes de minha esposa ter a primeira filha, que é a Emily, ele falou para nós assim, olha, você vai ver, na hora que nascer, parece que Deus vai lá dentro da gente e vira uma chavinha e você simplesmente ama. Não que não ame antes, mas você ama cada vez mais. Então é uma coisa muito natural. Mas eu reforço, por que eu estou dizendo isso, gente? Que eu não estou falando desse tipo de amor. Porque ainda que a gente tenha que aprender aquela coisa toda, a gente sabe que acontece.
Assim, quando tem uma pessoa que se apaixona pela outra, aquela coisa toda, que também é bonito e faz parte. Mas eu estou falando de algo que é maior, que vai salvar a sua família. Porque eu tenho fé que minha casa vai ser salva. Deus já falou isso inúmeras vezes, de várias formas. É bom estar buscando, porque Deus vai te dar muita promessa para isso. Mas eu também tenho esperança que isso vai acontecer. Só que eu estou disposto a fazer além. De verdade. Como eu também quero que vocês estejam dispostos a fazer além. Porque esse amor aqui é o que vai fazer a sua casa, a minha família, a nossa casa, a nossa igreja, não só ser salva, mas viver eternamente, gente, com aquele que salva. Nós sabemos que isso é muito mais do que a gente pode tentar ou imaginar. Então eu tenho a fé que Deus me falou. Eu tenho a esperança que o que Deus me falou vai se cumprir. Mas acima de tudo eu tenho um amor para levar aquele que falou comigo para minha família conhecer. Então isso é que a gente vai entender. Então, para ficar fácil, mais ainda, fica fácil mesmo. João 3,16. Creio que de vocês muitos conhecem já, mas eu vou focar um pouquinho ali, porque isso me despertou para o dia de hoje, para que você realmente faça. Sabe, quando você olhar e falar assim, poxa, eu não somente estou aqui tendo a fé suficiente para poder ver minha casa salva, eu não somente estou tendo a esperança, como a carta aos Coríntios diz, que é a espera, tenho a certeza que as coisas que Deus disse vai acontecer, mas eu tenho um amor. E esse amor é o que aconteceu nesse versículo que foi explicado para a gente, que a gente usa muito quando se fala do plano da salvação. João, capítulo 3, versículo 16. Esse amor, ele realmente transforma. Ele me transformou, ele vai te transformar, já tem te transformado, muitos aqui já têm sido muito abençoados, mas eu sei que vai te usar para também transformar de verdade toda, sem exceção, gente, a sua família. Só que é realmente disposto a entender esse amor que é diferente. Não entrarei no mérito, pessoal, de falar sobre as traduções da origem da palavra amor, e sim na atitude que Deus teve, né? Porque são 3 nomes que possam simplificar o que significa o amor, que é o amor humano, o amor sobre amizades e o amor espiritual, que é o de Deus, que muitos dizem de nós. Vamos falar diretamente o que é realmente o que o Senhor Deus fez por nós. Ele faz, na verdade, não só fez, né? João 3,16. Ainda que conhecido, vamos ver com detalhes. Porque Deus fez o que, povo de Deus? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a ele completa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor que eu estou dizendo, que acredito que é o mesmo que Paulo descreveu em Coríntios, para mim e para vocês, é esse amor que fala que de tal maneira Deus fez. Nem sempre esse de tal maneira está presente nas nossas escolhas. Muitas vezes a gente tem esse amor, mas que envolve reciprocidade, sabe? A lei do retorno. E é normal, o ser humano ele é criado assim. O que eu ganho se eu fizer isso? Quando se fala da lei do retorno, ou seja, entre 2 pessoas, eu lhe digo, eu lhe faço, contanto que também você me diga e você faça. E assim vai. Mas a Bíblia está me dizendo que Deus amou de tal maneira. Esse amor de tal maneira, respondam para si, por favor, não precisa me expor, não. Está no seu coração. De tal maneira. Pastor, como eu sei que está no meu coração? É simples. O que Deus fez, pessoal, quando Ele disse que amou o mundo? O que Ele entregou, ou quem Ele entregou por nós? Jesus. E é simples de entender. Esse amor que realmente Deus se expressou por nós foi com base na entrega do Filho, certo? Então, eu amo a minha casa, acredito na salvação, tive a fé e esperança. Agora está na hora de eu provar o amor que eu tenho pela minha família. Como, pastor Vitor? Simples. Entrega Jesus para a sua casa. E Deus amou o mundo que deu o seu Filho. E nós amamos a nossa família que entregamos a Jesus a eles. Só que, claro, de proporções diferentes. Jesus morreu pelo nosso pecado e ressuscitou. Agora nós temos a vantagem de já entregar de verdade, não com palavras, mas a Jesus ressurreto. O Jesus que já ressuscitou. O Jesus que vive. E aí, como que nós fazemos isso, igreja do Senhor? Só dizendo para alguém, dizendo, olha, irmão, Jesus te ama. E eu também. Não que não ajude, viu, gente? Mas do que adianta palavra se não houver o que, gente? Atitude. Se não tiver ação.
se não tiver modelo? Como que eu vou literalmente chegar para o meu filho, para minha filha, e dizer Jesus é bom, se eles não veem eu sendo bom como Jesus? Amor, segundo Deus, é diferente do que eu aprendi pela sociedade, escola, ou que alguém tentou me ensinar. Esse amor exige completamente uma entrega. E não é qualquer entrega, né, gente? Qualquer entrega você vai no aplicativo e pede, e alguém te entrega, ou você pede para entregar para alguém. É acima disso. Esse amor, ele depende da nossa entrega para aqueles que nós dizemos que amamos. Porque Deus me amou, Deus te amou, Deus nos amou e entregou o Filho dele. Quem ama a sua família? Eu sei que a pergunta é óbvia, né? Para o dia de hoje. Entrega Jesus para eles. Mas entrega do jeito que a Bíblia nos ensina. Entrega o Jesus, o nosso Senhor, que perdoou os nossos pecados, gente. Entrega a Jesus que não leva mágoa dentro do seu coração. Eu falava aqui no culto da tarde, para nós. A palavra perdão, vocês consideram que é uma palavra bonita de se ouvir? É bonita, não é? Não é nada negativo, é negativo. Eu não ficaria triste se eu tivesse errado em algum momento e alguém tivesse vindo para mim e falar, eu te perdoo. Eu acharia isso muito bonito. Agora, a palavra mágoa não é uma coisinha ruim? Mágoa é negativo. Só que o interessante é, como que eu vou vencer a mágoa quando se fala de que eu tenho dentro do meu coração com uma palavra bonita como perdão? Isso é entregar Jesus ou não é? Jesus não perdoou a gente, pessoal? Alguém merecia? Mas ele não fez mesmo assim? Quando o Pai entregou o Filho, povo de Deus, ele entregou o Filho e nenhum de nós estávamos vivos. Que entrega louca é essa que você entrega o próprio Filho para salvar alguém que nem vivo está? Ainda. Mas não é que depois de 20 séculos e 21 agora, né, que nós já começamos, ainda assim essa entrega é válida? Dá para entender que não é só sobre fé e esperança, que são importantes, povo de Deus, mas é sobre esse amor. E eu posso lhe dizer que ele não só te ama, ele provou isso. E esse amor que ele provou, ele quer te usar para você provar para a sua casa. Entrega Jesus para a sua família, entrega Jesus para a sua esposa hoje. Entrega como, pastor? Leva a palavra que você aprendeu, pratica isso dentro da sua casa e vai ter que ter esforço, é claro. Costumo ensinar que não preciso pregar do que você não precisa viver. Se é uma necessidade, porque a gente precisa colocar isso em prática para que haja mudança. E não qualquer mudança, a mudança verdadeira. Se eu quero que minha casa, como é minha congregação, como aquilo que Deus confiou em mim seja salva, eu tenho que entregar o que Deus entregou. Jesus Cristo para as pessoas. É a única forma, povo de Deus. Não adianta eu dizer que tenho fé apenas, ou que eu tenho esperança que tudo que Deus disse se cumpra. Eu tenho que entregar Jesus para eles. Pai, entrega Jesus para o seu filho. Filho, entrega Jesus para o seu pai. Não precisa falar da pessoa em si, mas de quem ele representa. Lógico que pode falar, tá? Mas de quem ele representa. A palavra dele, o que ele te estimulou a fazer. Isso vai fazer toda a diferença para quem ouvir. Mais do que ouvir, né, pessoal? Quando a gente fizer. As ações que a gente tomar. Vai fazer toda a diferença de verdade para aqueles que vêm. Eu comentei hoje algo que um dia me chamou a atenção. De uma mãe que ela queria forçar o filho dela a fazer um devocional com ele. E ela mesma pôs isso como testemunho no Rios, né, essas partes da internet. E ela estava fazendo e ela colocou lá que ela, quando começou esse devocional, ela criou um horário e ela queria que o filho dela, que devia ser na verdade o filho dela, tinha idade das minhas meninas, da mais velha mais ou menos, de 6 a 8 anos aproximadamente, não era nenhum assim menino já, nem pré-adolescente ainda. Mas ela queria já ensinar. E eu sou super a favor. Só que ela estava forçando a criança a vir, né? Então ela começou a fazer um devocional, mais ou menos umas 9 horas da manhã, vamos pensar assim, 10 horas, não sei o horário. Aí ela colocava lá e fazia com que ele fosse orar com ela. Só que ela viu que isso, ao invés de aproximar o menino, está fazendo o que com ele? Afastando. Eu já falei isso uma vez, me perdoe repetir, gente, mas tudo que vira obrigatório se torna ruim. Qualquer um de nós. Se nós aprendermos a fazer as coisas por livre e espontânea vontade e porque nós fomos convencidos de ter o prazer de buscar, tudo se torna mais aprazível. É gostoso, gente. Sabe, participar de algo porque você quer, não porque alguém só pediu. Mas às vezes vamos convidar, não é isso? E aí ela começou e ela viu que ele estava mais se afastando que se aproximando. Ao invés de ele querer fazer, ele estava evitando fazer.
Aí ela deu um estralo na cabecinha dela, creio eu, e ela fala aí que entra o testemunho. Então ela começou a fazer esse devocional sozinha, não chamava mais ele, mas ela permaneceu fazendo. Ela fazia e deixava o celular dela gravando enquanto ela fazia. Não sei se era para gravar para si mesma, mas acredito que era até para registrar se tivesse algo assim que chamasse atenção. E aí, uma certa vez, ela estava lavando louça, inclusive, com um louvorzão lá alto, né? Na louvor tocando alto, e ela falando com Deus, orando, até mesmo nas línguas dos anjos, sabe? Aquele envolvimento entre Deus e ela. E aí, o celular estava gravando e pegou o menino, veio, a criança veio, se ajoelhou do lado da mãe, sem ela perceber, enquanto ela orava. E ele começou a orar, ele começou a se envolver com Deus, coisas que ela não viu antes, só pelo exemplo. Eu sei que é meio óbvio falar isso, gente, mas é onde realmente vai fazer a diferença. Quando eu digo eu amo minha família, o que eu tenho que fazer quando eu digo que eu amo minha família? Leva Jesus para eles. E para levar Jesus, você não precisa dizer, ele está aqui exatamente agora, então você tem que se ajoelhar agora. Você simplesmente faz. Ama. É assim que funciona. E aí foi onde que ela registrou tudo mais e me fiz lembrar disso aí. É simples, quando a gente começa a entender as coisas como que elas são, tudo faz sentido. Gente, é mais do que fé e esperança. O mais importante dos três é, vocês aprenderam já, o qual nós precisamos amar, levando, entregando, como o pai fez, o próprio filho. Só que hoje a gente entrega a verdade. Não tem como ter aquela parcialidade, sabe? Olha, hoje em dia eu vou fazer de um jeito, depois não faço. Gente, por favor, isso é um pedido de verdade, de coração. Ninguém vai lhe seguir, fiquem tranquilos, a não ser o Espírito de Deus que te conduz, né? Gente, façam. Vocês não vão ser perfeitos como eu não sou, nós não vamos ser completamente perfeitos. Mas quando vocês saírem de verdade da igreja, continuem sendo o que eu estou vendo aqui, gente. Quando vocês saírem de verdade, esse não é uma perseguição, é só um pedido. Levem o filho com vocês. Amem a sua casa de verdade. Ainda que eu falando assim pode constranger um ou outro, mas façam isso, gente. Constranger quando eu digo, eu sei, pastor, que eu sou um agente secreto. Já ouviu falar disso? Eu sou agente secreto, eu sou aquele duplo agente, né? Dentro da igreja eu sou crente, fora da igreja eu sou um terror. Sabe aquela coisa? Não, estou falando literalmente, gente. Vamos levar Jesus. Você não precisa mudar quem você é, mas deixa Jesus fazer isso por você. Aquilo que você realmente guarda, fala quando, poxa, o pastor pregou sobre mágoa, não está me atacando, está me ensinando. Eu preciso levar Jesus para minha família. E vou falar com todo carinho, olha, Jesus realmente entendi que ele me perdoou. Então também faço isso por você. Senão só ficaremos com a fé e a esperança. Elas são importantes? São, mas o mais importante, o mais forte, o mais poderoso é qual, povo de Deus? O amor. Sem ele, pessoal, vai ser só barulho, não é? Como aconteceu aquele barulhinho aqui que chamou a atenção. A gente até olha, mas depois esquece. Agora, se tiver amor, e aí? Tudo eu suporto. Tudo eu sofro. Tudo eu aguento, na verdade, né? Passo por cima de qualquer barreira. Pelo simples fato de que eu amo. E o amor que eu possuo é além de uma emoção. O amor que eu possuo é a certeza que Jesus está ali. A salvação está perto. A minha casa vai conhecer esse Deus. O Pai amou o mundo, povo de Deus. Por mim e por vocês Ele deu o Filho. Se eu amo a minha família, por eles eu vou entregar Jesus. Entregue o filho à sua família. Entregue o filho ao seu pai. Entregue o filho à sua mãe. Entregue o filho com qual? Com atitude. Fala a verdade, né, povo de Deus? É bom ouvir boas palavras ou não? Então vamos falar boas palavras para quem está nos ouvindo. Não só dentro da igreja, lá fora. Isso é muito importante, vai fazer uma diferença tremenda. A luz que vai brilhar em você vai ser diferente, porque vai ser a glória dele. Sabe esse cuidado que a gente tem que ter, gente? É o que Deus está cobrando de mim de forma positiva para passar para vocês. Ou seja, vamos levar Cristo de verdade, porque isso é amar do jeito certo, do jeito bíblico, das coisas mudarem, da forma como que nós esperamos a mudança. Não é só quando as coisas vão bem. Vai ter dias que vai ser um pouco mais difíceis, outros um pouco menos, mas Cristo estará em todos eles, povo de Deus. Leve Jesus de verdade à sua casa. E quantos resultados a gente já não está tendo, hein, gente? Quantos já que estão aqui já não estão sendo usados? Quantas vidas já não estão sendo mudadas?
só porque esse amor está fazendo a diferença completamente para aqueles que ouvem. Deixa Jesus te usar. Eu tenho a fé que minha casa vai ser salva, eu espero isso. Mas eu também tenho um amor que vai salvá-los. O meu Jesus que me amou vai salvar a minha família, que Ele ama eles também. É diferente. É diferente quando você olha para alguém que está lá na sua casa, que talvez está chateado com alguma coisa. É um desafio positivo, tá? Que eu posso trazer para vocês. Olha para essa pessoa hoje e fala o quanto que ela é importante para você. Mas não com aquele olhar, sabe? Não, um olhar verdadeiro. Você vai ser usado por Deus, você vai olhar e vai falar assim, olha, eu não sei se alguém te falou não, mas você é importante. De verdade. Eu não sei se alguém já te disse isso, mas eu queria que você soubesse que, se você é casado com ela, claro, que eu te amo. Algumas palavras como essa se tornam comuns para alguns casais, mas muito incomuns para outros. Nem sempre todo mundo tem essa normalidade. Às vezes é criação, vai saber eu. Mas eu só sei de uma coisa. Se nós levarmos o filho e entregarmos o filho, vai ter salvação ou não vai? Gente, eu não quero só minha casa dentro da igreja. Eu quero também, tá, gente? Eu quero ela no céu. E se ela é do céu nesse mundo, ela vai fazer a diferença, vai impactar outras pessoas, vai mudar a mentalidade de muita gente que está se perdendo. Vamos salvar quem não consegue entender hoje. Vamos evitar tantas pessoas que possam estar se perdendo, pensando em fazer uma loucura. Sabe, ela vai simplesmente voltar a entender tantas coisas e vai começar a dar valor para a vida. Imagina que coisa linda. Eu comentava hoje, pessoal, de uma cena que eu vi de televisão, no geral. Não vou falar detalhes, que não precisa a cena que é interessante. Aqueles filmes de ficção, sabe? Na verdade, as séries de ficção, filmes de ficção, sobre volta no tempo, ida no tempo, volta no tempo, ida no tempo. Eu e minha esposa recentemente assistimos um muito interessante. No pós-crédito, se quiser, eu indico. Né? Mas achei muito interessante, porque assim, tinha um cara lá, vou falar dessa forma, tá? Bem assim popularizado. Tinha um cidadão lá que era psicopata, literalmente um psicopata. Cara doidão. Sabe aquele cara assim que simplesmente não gosta de ninguém, quer que todo mundo morra? No filme era mais ou menos isso. Eu vou falar filme, mas é sério. Fica mais fácil de expressar. E ele queria isso. Aí tem aquele negócio de vai e volta no tempo. Aí ele estava falando no presente atual, dizendo que ele já era o cara psicopata da vida, dizendo para o cidadão, sabe por que eu sou assim? Porque aconteceu tal coisa, tal situação durante a minha vida, em tal período da minha vida, e naquele dia ninguém olhou para mim. Eu fui tratado pior que um animal. Então isso só me fez criar, já estava mal, me fez criar mais ainda rancor e a vontade de fazer maldade, com outras palavras, ou seja, destruir o mundo, e que no caso ali há uma destruição do mundo. E isso então me motivou, olha que loucura, a destruir mais ainda a humanidade, e eu tinha prazer em não ver o ser humano bem. E aí, por ele ter falado isso, e tem aquela questão de ficção, aí esse cidadão foi lá, voltando no tema, na teoria, falou então do dia que isso aconteceu, entrou em contato com uma outra pessoa do dia e disse, vai lá em tal lugar e dê atenção a essa pessoa, mostra para ela que ela é importante. Resumindo, tá, gente? Parece uma coisa boba, mas se a gente pudesse fazer isso, a gente ia salvar tanta gente de fazer uma besteira. Tinha casamento que ia estar de pé até hoje. E aí ele foi lá e falou isso, falou com um policial então na época, só um exemplo rápido. E ele foi lá e esse policial pegou uma jaqueta, ele estava lá jogado, todo molhado, sabe, largado. Ele foi lá e mostrou, falou o nome dele, chamou ele pelo nome, não chamou ele de coisa, né? Chamou ele pelo nome, às vezes ouvir o seu nome é bom, não é, gente? Principalmente quando alguém realmente nota. Chamou ele pelo nome, foi lá, pegou a jaqueta dele, que ele estava todo molhado, aquela coisa toda, deu para ele, todo mundo olhou para ele, diferente, aquilo tudo. Bom, resumindo, mudou o futuro, até a ocasião, aquele período. Porque um dia, alguém olhou, no dia que todo mundo podia ter negado o que aconteceu, olhou e deu atenção. Sabe o que a gente pode fazer isso, né? Pessoal, dê Jesus às pessoas. Lembra do que ele fez, pessoal. Ele faz, ele continua fazendo, ele continua movendo. Nós não precisamos esperar, sem exagero e sem, por favor, sensacionalismo. Povo de Deus, você de casa, você não precisa esperar alguém da sua casa estar no hospital para você dizer para essa pessoa que ela é importante. Você pode dizer que ela é importante e evitar que alguém da sua casa vá para o hospital. Porque tem pessoas que sofrem acidentes isso e aquilo porque acham que não tem valor. Nós temos fé e esperança. Que coisa linda, gente. Mas e o amor, pessoal? O amor que realmente constrange. O amor que faz com que as pessoas olhem diferentes. Sabe? Esse é um cuidado que a gente tem que ter.
Nós podemos fazer isso ou não? Podemos ou não podemos? Vamos fazer ou não? Põe isso em prática, de verdade, sem exagero. Isso vale para mim e para vocês. Lá fora, no nosso dia a dia, às vezes é só isso que a gente precisa. Existe um versículo, muitos aqui já sabem, que é no livro de Efésios, não precisa nem abrir não, está no capítulo 5, que fala assim: irmãs amadas e irmãos amados, isso aí é um cuidado muito importante para a sua vida. Para quem está em casa também é muito importante. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Não durma sem resolver um assunto que está pendente com quem você ama. Muitas são as pessoas, sem exagero, isso é uma boa dica. Mais do que isso é fé, mais do que isso é esperança, mais do que isso é o amor, né, gente? Se tem alguém que está sem falar com você e você ama essa pessoa, não alimente a ira indo para a cama, dormindo e passando o dia ou a noite, porque isso pode alimentar mais ainda e fortalecer mais algo que não poderia ter sido fortalecido. Então resolva antes disso. Se não fez, faça hoje. Leve Jesus, porque ter fé para mudar o seu casamento, maravilha, acredito que temos. Esperança que ele pode mudar também, mas amor é o que muda, gente. Resolver os assuntos é que muda. Faz a diferença. Eu preguei aqui nos Homens que Vencem um tempo atrás, pessoal. No penúltimo evento dos Homens que Vencem. É uma mensagem rápida, não vou pregar ela toda não. Mas eu falava sobre a parábola do bom samaritano. Vocês já ouviram falar dela ou não? Quem que nunca ouviu, né? Bom samaritano. Muitas pessoas julgam o bom samaritano como a pessoa certa. Aí Deus me deu entendimento, né? E eu acabei pregando conforme eu entendi. E o bom samaritano, na verdade, não é a pessoa certa. Ele se tornou alguém, mas não deveria ter sido dado uma atenção muito grande para ele. Para quem conhece a história, antes que o bom samaritano aparecesse, teve 2 personagens que a Bíblia fala que apareceu. Vocês lembram quais são? O primeiro, sacerdote, que descia de Jerusalém também a caminho. O segundo, o levita, que também descia do mesmo caminho. Só que os 2 passaram, como está nas escrituras, de largo. E aquele que estava aqui era um judeu que tinha sido ferido, salteado, continuou caído no chão, cheio de ferida, sofreu ali, apanhou. E aí, vindo de outro caminho, quem que aparece? O bom samaritano. Aí o bom samaritano se condoeu com a dor daquele que estava caído, pegou então o vinho, o azeite, que também eram medicinais, e então cuidou das feridas dele. Não é assim que funciona? Depois ainda pegou, colocou sobre o seu jumentinho e levou para a estalagem, o hotel, como nós chamamos hoje, e ainda pagou por todos os custos e disse: se caso passar do valor, na volta da viagem, eu cubro ainda assim. E aí ganhou o título de bom samaritano. Aí eu, quando prego, claro que aqui é resumidíssimo, tá, gente? Eu digo e reforço para vocês: o sacerdote, será que não tem fé? Será que o sacerdote não tem esperança? Possivelmente, ele lê a Bíblia, vou falar assim traduzindo para o dia de hoje. O levita, também, ele fazia obra. Mas faltou alguma coisinha que se chama o quê? Amor, né, gente? Aí eu lhe pergunto, se o sacerdote e o levita tivessem feito a parte dele, o samaritano ia fazer alguma coisa? Quando o samaritano viesse, não ia ter ninguém ali jogado, né, gente? E aí é onde eu sempre dou o toque especial, pelo Espírito de Deus. Povo de Deus, se você fizer a sua parte, não tem quem faça. Ninguém vai poder atrapalhar o seu relacionamento. Ninguém vai poder atrapalhar a comunhão com os seus filhos. De uma forma bem expressiva e bem direta, gente. Se você for pai, o seu filho nunca vai ter padrasto. Se você for mãe, a sua filha nunca vai ter madrasta. Vamos dizer isso de uma forma mais emotiva e mais sentimental. Se você for esposa, o seu marido não vai precisar de outra. Se você for marido, a sua esposa não precisará de outro. Porque se você fizer a sua parte, ninguém vai fazer a sua parte quando você falhar. Então não vai existir bom samaritano se houver um bom sacerdote. Não vai haver um bom samaritano se no mínimo tiver um bom levita. Adianta ter fé e esperança se não tiver amor, gente? E aí respondam para mim, porque amar filho a gente não precisa ser ensinado. Mas como filho a gente tem que aprender a amar o pai.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu a quem mesmo? Só reforçando, o seu Filho. E nós? Amamos a nossa família de tal maneira a ponto de levar Cristo para eles? Que é melhor azeite e melhor vinho do que a presença de Deus para eles, pessoal? Um abraço? O que adianta chegar e falar, filho, vem cá orar? Ora, até bonita, oração até com uma boa dicção, aquela coisa linda que fala, nossa, até arrepiou os pelos dos braços, sabe aquela coisa? Mas aí o tratamento é oposto. E aí dá um problemão depois, gente. Vamos amar ou não vamos, gente? Amem, gente, como o Pai amou vocês, como o Pai me amou. Vamos fazer isso acontecer? Ele conta com vocês, Ele conta comigo, com a gente. Então, se eu posso amar, eu vou amar. Eu tenho fé, eu tenho esperança, você tem fé, você tem esperança, mas nós teremos também o amor, que é o maior deste. Bom, que Ele fale mais com vocês. Amém? Não vou estender, não. Vamos ficar de pé para fazer oração?